aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, que alegria mais uma vez estarmos para partilharmos a palavra de Deus. Hoje, sábado, 7 de março do ano de 2026, estamos na segunda semana da Quaresma. Eu, Robson Mota, ministro da palavra na comunidade Santos Anjos, área missionária Santa Dulce dos Pobres, setor Dom Luís da Arquidiocese de Manaus. Estou aqui para juntos, nós conversarmos, entendermos um pouco melhor do que Deus quer para cada um de nós, através dessa parábola que Jesus nos apresenta, a parábola do Pai misericordioso. Então, peçamos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para iniciarmos esse momento, primeiramente colocamos no coração de Deus todas as nossas intenções de súplica, de pedidos, nossas necessidades. Que o Senhor Deus possa vir em socorro de cada irmão que sofre as lamúrias do dia a dia, que Ele venha nos socorrer com a sua infinita misericórdia, como usou da misericórdia para aquele filho que tinha saído. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 15, versículo do 1 ao 3, seguindo do 11 ao 32. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximaram para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que cabe a mim. Então o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E aí esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a pensar a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes da região que o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Então se levantou e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: tragam rápido a melhor túnica e a vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Peguem o bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então começaram a festa. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltara, já perto de casa, ouviu música e danças. Chamou um dos seus servos e perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: seu irmão chegou e seu pai matou o bezerro gordo porque o recuperou com saúde.
Então ele ficou cheio de raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: Eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci a nenhuma ordem sua. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho que devorou os bens do Senhor com prostitutas, o Senhor mata para ele o bezerro gordo. O pai lhe respondeu: Filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu também. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse é um texto, uma parábola muito conhecida por cada um de nós, que nós chamamos da parábola do Pai Misericordioso. Então, nessa parábola nós podemos observar alguns pontos muito interessantes que nos levam a uma reflexão, Primeiramente, a gente observa do versículo 11 ao 16, ele fala da partida e da queda daquele filho mais novo, que sai, para experimentar o que a vida tem a oferecer e se esbalda, Tudo que ele tinha direito ele fez porque tinha dinheiro. Tinha dinheiro e tinha amigos. Mas quando ele se depara com a realidade, que acabou o dinheiro e aquela região passava por uma necessidade grande, ele cai em si e vem ao encontro do pai, Já no versículo do 17 ao 24, o acolhimento do pai. O pai que observa o filho, estava naquela expectativa, naquela esperança de o filho voltar com vida, E ele fica naquela esperança. E ao ver o filho, ele se alegra. Então ele acolhe, O pai acolhe o filho naquele momento, dando tudo aquilo que ele precisa, E também no versículo 25 nós observamos, do versículo 25 ao 32, o filho mais velho, a reação do filho mais velho, O filho mais velho, ele enche o seu coração de rancor, de sentimentos ruins. Por quê? Porque ele observa que ele sempre foi fiel ao pai, sempre esteve do lado do pai. E o pai nunca lhe proporcionou um momento de lazer. E para aquele que esbanjou, o pai vai e mata o novilho gordo. Então, os pontos-chave que nós precisamos observar aqui é o amor incondicional, O pai ama, o pai nos ama. Então esse pai é Deus que está todos os dias à nossa espera, na expectativa que nós possamos voltar, Que nós possamos retornar. O outro ponto é a conversão, Como eu falava, o retorno é aquele filho que foi para frente, mas ao observar que tinha caído numa cilada, numa situação difícil, ele converge, ele muda de direção e volta ao encontro do pai. E também nós precisamos observar a reconciliação. Quando o pai observa que o filho chegou e o filho traz um discurso pronto. O pai não quis saber do discurso, ele quis saber de acolher. Vem, meu filho, vem que eu estou aqui para te abraçar. Não quero saber o que tu fizeste. Eu quero saber que tu teve a coragem de voltar. Então que nós possamos observar esses pontos. É uma leitura muito rica, muitos detalhes, e que nós temos assim muita coisa para falar, mas a gente destaca alguns pontos que é para a gente poder ter assim um norte, Ele observa o filho que sai, mas que um dia volta, Toma uma decisão de procurar o pai.
a partir da sua própria necessidade, da sua própria miséria. Isso destaca o movimento da gente marginalizada que percebe uma sintonia entre os seus anseios de vida e o que pratica de Jesus, que Jesus vem indicando. Por outro lado, o filho mais velho, com a sua postura rígida, faz pensar nos líderes a quem Jesus se dirige. Convencidos da própria justiça e retidão, perder a sensibilidade para com as necessidades e as carências das demais pessoas. Então, que nós possamos assim observar principalmente a atitude do pai, mas não esquecer da atitude do filho mais novo, que teve a coragem de voltar. E nós nos colocarmos, nós que estamos na igreja, nos colocarmos como nós estamos nos comportando como o filho mais velho, achando que nós somos dono de tudo, que nós estamos certos, que nós não precisamos desse retorno, dessa conversão, porque muitas das vezes dentro da igreja mesmo nós precisamos nos direcionar ao Pai, porque nós estamos do lado dele, mas às vezes nós estamos tão distantes. O quanto é importante nós virmos ao encontro do Pai. Que seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.